Agora vamos trabalhar as espécies de pena. Quais são como funciona a sistemática da aplicação das penas e quais são os sistemas específicos em que elas se inserem. Bom, a primeira espécie de pena que nós vamos estudar, lembrando, no finalzinho da aula passada, a gente disse que a Constituição traz expressamente as penas que são permitidas no Brasil. Vamos tratar agora da primeira delas, que é a pena privativa de liberdade. Primeiro de tudo, a gente precisa saber que a pena privativa de liberdade ela é a forma mais drástica de imposição de sanção penal. Ela é a forma mais severa de aplicação de uma pena. E ela tem uma divisão tripartida. Ela possui uma divisão. Ela pode ser, a pena privativa de liberdade, ela pode se dar tanto em reclusão, quanto em detenção, quanto em prisão simples. Nós vamos diferenciá-las a partir de agora. Bom, o artigo 33 do Código Penal, ele traz a seguinte lição. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Isso só para ficar claro, quando a gente olha os tipos penais específicos, eles vão dispor no seu preceito secundário, ou seja, na redação de suas penas, se essas aplicações vão se dar em reclusão ou em detenção, certo? É importante ressaltar aqui que a reclusão é a sistemática mais severa, porque ela pode abranger também o regime fechado. Todos os três, tanto o fechado como o semiaberto, quanto o aberto. Diferente da de detenção, que abrange somente os regimes aberto e semiaberto. E é importante ressaltar também que a detenção pode sim regredir para o fechado, mas ele não pode ter como regime inicial. Isso quer dizer o seguinte, se houver expressamente na redação do preceito secundário de um artigo do Código Penal, de um tipo penal, que vai se dar como detenção, não pode se dar como reclusão em regime inicial, mas pode ser feita a regressão durante o cumprimento da pena. Diferentemente dessas duas modalidades, a prisão simples pode ser feita tanto no regime inicial, quanto fechado ou semiaberto. A prisão simples, ela funciona via de regra para as contravenções penais, que possuem uma lei própria e um regime próprio de funcionamento. Isso quer dizer o seguinte, que nas penas de prisão simples, sequer pode haver regressão, devendo ser cumprida em local distinto dos demais apenados e sem os rigores penitenciários. Essa é a redação do artigo 6º da Lei de Contravenções Penais, certo? E tem outra coisa, a prisão simples, como eu já disse, ela diz respeito somente às contravenções penais. Elas não se aplicam aos crimes do Código Penal e de outras leis esparsas. Certo. E aqui tem uma outra especificidade. O Código Penal, no artigo 37, ele define um regime especial próprio para as penitenciárias femininas, para as presas do gênero feminino, do sexo feminino, perdão. O que isso quer dizer? No artigo 37, nós temos a seguinte redação. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo, que é o capítulo dos regimes de pena. A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 48, traz também a seguinte redação, que diz respeito a esse regime próprio de cumprimento da pena pelas mulheres, que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Já o artigo 5º, inciso 50, ele diz o seguinte, que às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E aqui tem duas outras pontuações interessantes que eu preciso fazer. Vocês lembram que eu disse que não é possível, se existir no preceito secundário de um tipo penal, que ele se dará em detenção, que ele tenha a reclusão como regime inicial? Bom, o STF editou duas súmulas, a 718 e a 719, que nas suas redações ela diz o seguinte, a 718 primeiramente, que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Isso quer dizer o seguinte, e aqui eu preciso também fazer essa pontuação com vocês. Os regimes fechados, semiaberto e aberto,
eles são definidos a partir de um caráter inicial pelo tempo do cumprimento da pena. Isso quer dizer o seguinte, que uma pena até 4 anos, ela será cumprida em regime aberto. De 4 a 8 anos, ela será cumprida em regime semiaberto e de 8 em diante em regime fechado. Isso sem analisar outras circunstâncias. O que eu quero dizer aqui e qual a relação disso com a súmula? Se uma pena não ultrapassa 8 anos, ela não poderá inicialmente constituir um motivo para que se converta em regime fechado. Isso quer dizer que a opinião do juiz, do órgão julgador, em função da gravidade de um crime, se o crime é mais ou menos bárbaro, ele não funciona como fundamentação para que esse regime mais severo seja aplicado. E a segunda súmula, que é a súmula 719, diz que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. Então são duas súmulas que se complementam.